Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho, e visões lhe assomaram à sua mente. Ele redigiu o sonho por escrito. Eis o começo da narrativa. Tomou a palavra Daniel, dizendo: Eu estava contemplando a minha visão noturna, quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar, e 4 feras monstruosas subiam do mar, uma diferente da outra. A primeira era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto eu o contemplava, suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu a segunda fera, completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. E a este diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outra fera, semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos 4 asas de ave. Tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado o poder. A seguir, ao contemplar essas visões noturnas, vi a 4ª fera, terrível, espantosa e extremamente forte, com enormes dentes de ferro. Comia, triturava e calcava aos pés o que restava. Muito diferente das feras que haviam precedido. Tinha esta 10 chifres. Enquanto considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre, pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. E neste chifre havia olhos como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, e rompendo diante dele, 1000 milhares o serviam, miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento, e os livros foram abertos. Eu continuava olhando então por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, quando vi que a fera fora morta, e seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo. Das outras feras também foi retirado o poder, mas elas receberam um prolongamento de vida, até uma data e um tempo determinados. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho de homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, e as visões de minha cabeça me perturbavam. Aproximei-me de um dos que estavam ali presentes e pedi-lhe que me dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Essas feras enormes em número de 4 são 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo,
e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Quis então saber a verdade acerca da quarta fera, que era diferente de todas as outras, extremamente terrível, com dentes de ferro e garras de bronze, que comia e triturava e depois calcava aos pés o que restava, e também sobre os 10 chifres que estavam na sua cabeça, e o outro chifre que surgiu e diante do qual 3 dos primeiros caíram. Esse chifre que tinha olhos e boca, que proferia palavras arrogantes, e cujo aspecto era mais majestoso que o dos outros chifres, estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino, e ele continuou. A quarta fera será o quarto reino na terra, diferente de todos os reinos. Ela devorará a terra inteira, calcá-la aos pés e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino, e outro se levantará depois deles. Este será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal dará audiência, e o domínio lhe será arrebatado, destruído e reduzido a nada até o fim. E o reino, e o poder, e as grandezas dos reinos sob todos os céus serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os poderes o servirão e lhe prestarão obediência. Aqui termina a narrativa. Eu, Daniel, fiquei muito perturbado em meus pensamentos, e a cor do meu rosto mudou, e conservei tudo isto em meu coração.